Auxílio-doença, centrais questões de direito material e de direito processual. Fernando Rubim. O primeiro grande benefício por incapacidade do regime geral da Previdência Social é o auxílio-doença. Ocorrendo um acidente de qualquer natureza ou um acidente no trabalho, acidente típico, doença ocupacional, é possível que o segurado necessite de um maior período de afastamento para recuperação adequada do quadro infortunístico. Em se tratando de infortúnio de natureza não laboral, tanto os segurados obrigatórios quanto os segurados facultativos farão jus à prestação, já que nenhum cidadão contribuinte está livre de, por algum evento não previsto, ficar temporariamente impedido de realizar as suas atividades odiernas. No caso específico dos segurados obrigatórios, em ocorrendo alguma moléstia, o benefício auxílio-doença comum será sempre devido ao contribuinte individual, já que este não possui, por lei de maneira clara, a opção de percepção de benefício provisório de natureza acidentária. Tomando por base o seletista, a previsão é de que deverá permanecer afastado de suas atividades habituais por mais de 15 dias, pequeno período esse em que cabe ao empregador o ônus de arcar com a remuneração do obreiro, mesmo que não haja prestação de serviço. A partir do 16 graus dia de afastamento, cabe ao órgão previdenciário conceder benefício ao empregado lesionado, realizando perícias de rotina para avaliar o desenvolvimento do quadro clínico e as perspectivas de retorno do acidentado ao mercado de trabalho, para a prática da mesma atividade profissional ou para outra compatível com as suas atuais limitações funcionais. Permanecendo o obreiro por mais de 15 dias afastado do trabalho, será determinado pelo INSS a concessão de um benefício provisório ou auxílio-doença, sendo realmente improvável que se faça a opção imediata pela concessão de um benefício de natureza definitiva ou auxílio-acidente ou até mesmo a aposentadoria por invalidez, a serem mais à frente explicitados. Em casos mais graves, é de praxe a concessão pelo INSS de certo período para análise das peculiaridades do problema de saúde, quando mantido o segurado em benefício provisório, para um posterior encaminhamento da melhor solução definitiva, quando então cogitada a possibilidade de transformação do benefício provisório em definitivo auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. O requerimento de benefício por incapacidade inicial, como aludido, a partir do 16 graus dia de afastamento, deve ser feito junto à agência do INSS ou INSS Digital, meio eletrônico, mais em voga no último período no Brasil, sendo comum que o empregador tenha estrutura interna capaz de intermediar a relação segurado-órgão previdenciário, auxiliando nesse primeiro contato com a autarquia federal para fins de afastamento do trabalhador por prazo indeterminado do ambiente de trabalho. Por certo, não é possível qualquer participação do Poder Judiciário em estágio anterior à negativa de benefício na via administrativa, devendo ser oportunizado que perícia, a cargo dos médicos do INSS, avalie primeiramente a condição de saúde do trabalhador. A partir daí, existindo inconformidade do segurado com a decisão administrativa tomada, poder-se-ia admitir o ingresso na via judicial para discussão de lesão a direito, artes 5 graus, XXXVCF/88, mesmo sem o exaurimento das instâncias recursais administrativas, súmula 89 STJ. Em face dos recentes episódios de coronavírus no Brasil, Covid-19, vem ganhando força as perícias indiretas, na via administrativa e judicial,
em que o benefício provisório é deferido com exame dos documentos anexados ao processo, sem a perícia física diante do perito do INSS ou do perito judicial. Desde já devemos apontar tópico por demais relevante no estudo do benefício por incapacidade e seu requerimento administrativo, qual seja, a da perda da qualidade de segurado. Isto porque, muitas vezes, o segurado tem indeferido o benefício por incapacidade na agência do INSS, especialmente o auxílio-doença, não por razão propriamente médica/clínica, mas sim supostamente por razão de ordem formal/burocrática, embora esteja visivelmente incapacitado em razão de determinado problema de saúde. Pode ocorrer de o trabalhador sofrer um acidente e não pleitear junto ao INSS, aquele tempo, o seu legítimo benefício auxílio-doença. Posteriormente, desempregado e sem melhores perspectivas, decide investigar melhor os seus direitos e então recorre ao sistema previdenciário, momento em que é informado que não pode receber qualquer benefício por incapacidade devido ao fato de não manter mais vínculo com o sistema previdenciário. Mesmo que se admita que no momento do requerimento do benefício previdenciário não há mais o vínculo entre o segurado e o INSS em razão da descontinuidade de contribuições previdenciárias pelo segurado e do término do período de graça, período provisório em que o obreiro mantém a qualidade de segurado mesmo sem contribuir mensalmente ao sistema, o que realmente interessa é se havia o aludido vínculo jurídico ao tempo da ocorrência do evento infortunístico, ou seja, do fato gerador, brocardo. Tempus regit factum. É nesse momento qual seja, do sinistro que deve ser feita a investigação a respeito da qualidade ou eventual perda da qualidade de segurado do trabalhador, e não ao tempo do pedido administrativo. Adota-se esta postura para privilegiar legitimamente o hipossuficiente, mesmo porque é comum que, por ignorância, o cidadão acidentado demore a procurar o seu direito, precisando ter uma espécie de tolerância e sensibilidade do sistema previdenciário. Ademais, vale o registro, a entendimento jurisprudencial de que mantém a qualidade de segurado aquele que deixou de exercer atividade laboral em razão da incapacidade que deu causa ao afastamento, mesmo que momentaneamente não esteja efetivamente em gozo de benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, conforme se trate de invalidez temporária ou definitiva. Ou seja, se a cessação das contribuições ao sistema decorre do acometimento de doença ocupacional que retira a capacidade laborativa do trabalhador, pode-se cogitar até de manutenção da qualidade do segurado, porquanto a perda da condição de labor enseja a proteção previdenciária. Ultrapassada a questão formal da existência de qualidade de segurado, ao tempo do infortúnio, tem-se que a regulamentação da concessão do auxílio-doença, na via administrativa, prevê a realização de uma primeira perícia, na qual, sendo reconhecida a incapacidade para o trabalho, será concedido ao segurado o benefício provisório, já sendo determinada uma data futura em que provavelmente o trabalhador terá condições de retorno ao labor, alta programada. Implantado pelo INSS em 2005, por meio da Orientação Interna 130, o Programa da Alta Programada, também conhecido como DCB, Data de Cessação do Benefício, modificou o procedimento utilizado pelo INSS para a concessão de auxílio-doença aos usuários comprovadamente incapazes para o trabalho. No que toca à determinação de altas médicas programadas, é de se dizer que tal foi a forma encontrada pelo sistema previdenciário para gerenciamento da prorrogação de benefícios por incapacidade.
Embora haja realmente questionamento judicial quanto à legalidade do procedimento adotado pelo órgão previdenciário, certo é que o procedimento vem sendo nacionalmente mantido, ancorado posteriormente na Instrução Normativa INSS/PRIS número 31, de 10 de setembro de 2008. Tal sistemática envolve a manutenção de benefício por incapacidade com imediata previsão de data futura para cessação do benefício, fixação do DCB data cessação de benefício. O segurado faz hoje perícia que reconhece a incapacidade, e já sabe de pronto que teve prorrogado seu benefício por mais um número exato de meses, sendo que se ainda estiver incapacitado naquela data futura, deve ele, segurado, ter a iniciativa de procurar novamente o INSS para uma nova tentativa de manutenção do benefício. Essa situação pode colocar o segurado em uma situação de constante pressão e angústia, já que mesmo absolutamente incapacitado não tem o direito de permanecer por prazo indeterminado em benefício, até que recupere adequadamente a sua capacidade laborativa. É determinada, então, pelo INSS uma data futura e certa em que o obreiro terá supostamente recuperado sua capacidade de trabalho, cabendo ao trabalhador provar a manutenção do problema de saúde, em perícia que deva agendar previamente, sob pena de suspensão imediata do benefício de caráter alimentar. No caso de processo judicial ainda foi desenvolvimento em período ulterior à fixação de prazo de 4 meses para o DCB, caso não reste definido prazo diverso pelo magistrado em sentença Lei 1345722017. Esse fato evidentemente gera a possibilidade de uma avalanche de processos entre as mesmas partes, discutindo períodos diversos de incapacidades, mudança de causas de pedir, portanto, já que, por regra, a alta de benefício é sempre iminente. O segurado, chegando em período próximo à da alta futura, tendo provas que permanece incapacitado, deve requerer especificamente no período de 15 dias antes do limite temporal fixado para a alta nova perícia para prorrogação do benefício, sendo negado esse pedido, cabe ainda ao segurado requerer recurso administrativo. De fato, a sistemática interna do INSS, um tanto quanto complexa, prevê que dentro de 15 dias da data prevista para a cessação do benefício por incapacidade o segurado entre em contato com a agência previdenciária para fins de agendamento de nova perícia, em que será analisado seu pedido de prorrogação, pp. Todo esse procedimento melindroso, levado a cabo pelo INSS, não teria maiores repercussões ao segurado, que efetivamente incapacitado, deve se apresentar junto ao órgão previdenciário para fins de demonstrar a sua incapacidade laboral atual, caso a perícia agendada para análise de PP fosse sempre completa e adequada, sendo apresentados dados objetivos e bem fundamentados das decisões a serem tomadas, para bem ou para mal. Na prática, embora venham sendo feitos permanentes ajustes nesses procedimentos médicos para a reavaliação das altas médicas programadas, ainda um número considerável de perícias de PP são sumárias, lógica das perícias pente fino do INSS, incrementadas pela MP 871, de janeiro de 2019, sendo negada a continuidade de benefícios sem dados concretos e claros dos resultados dos exames médicos encaminhados pelo segurado à perícia. Todo esse cenário de desgaste na via administrativa acaba repercutindo fatalmente em número maior de demandas judiciais com pedido de antecipação de tutela,
cujo objeto é o de restabelecimento liminar do benefício de caráter alimentar, com base na urgência do pleito e nas provas indiciárias de sumariedade da avaliação médica previdenciária, a qual não detectou um problema de saúde que, a toda evidência, se apresentava bem demonstrado documentalmente pelo segurado. Diga-se, por derradeiro, que em sendo consagrada, no Brasil, a desnecessidade de exaurimento da via administrativa, súmula 89 STJ, o segurado tem a possibilidade de ingressar com medida judicial, com pedido liminar, inclusive, logo após uma resposta negativa do pedido de prorrogação, pp, não sendo crível se exigir do segurado, ao pleitear a urgente manutenção de benefício de caráter alimentar, que aguardasse por prazo indefinido pela resposta da Autarquia Federal de Recursos à Junta Administrativa. Em cenários mais recentes, em meio ao coronavírus, Covid-19, em que há dificuldade de agendamento da própria perícia administrativa ou dificuldade do segurado de anexar documentos ao pleito administrativo para realização de perícia indireta, viável se cogitar ainda do mandado de segurança, medida radical para acionar o judiciário a fim de determinar que as coisas aconteçam, em caso, determinar máxima agilidade na realização da perícia administrativa para concessão do benefício de caráter alimentar. Por outro lado, não pode o segurado ir ao judiciário se o seu benefício está ativo ou se foi determinada a data de cessação do benefício, mas ainda não encaminhou o seu pedido de prorrogação, pp, ou não teve ainda realizada a perícia por profissional do INSS que a patenteie para a manutenção ou a suspensão do benefício de caráter alimentar, se o segurado não estiver aguardando tal movimento por mais de 45 dias. Nessas hipóteses, ainda não há uma negativa administrativa, mínima, ou caracterização de arbítrio, visível, que justifique uma irresignação que mereça a pronta intervenção do Poder Judiciário, seja por ação ordinária, seja por mandado de segurança. Pode o segurado, respeitando esses termos, fazer a opção de recorrer administrativamente e, em havendo demora na solução do imbróglio, propor paralelamente uma demanda judicial, com pedido de tutela antecipada. Forçoso reconhecer, pela nossa experiência na prática previdenciária, que muitas vezes a liminar é deferida em casos em que há demora excessiva na resposta administrativa, mesmo que a causa litigiosa indique flagrantemente para o direito do segurado, como naquelas hipóteses, em que é concedida alta médica pelo INSS e o segurado encontrasse tão incapacitado que a própria empresa, no exame médico de retorno, aponta expressamente, e com maiores detalhes, para a inaptidão do trabalhador, determinando o seu retorno a benefício previdenciário. O benefício provisório a ser requerido junto ao órgão previdenciário vem previsto na Lei de Benefícios, Lei N. Graus 8.213/91, no artigo 59, in verbis, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Trata-se de benefício concedido por prazo indeterminado, mantido até que seja formada conclusão segura sobre a estabilização do quadro infortunístico. A partir daí o expert autárquico deve determinar, a, o retorno do trabalhador ao mercado de trabalho, quando estiver 100% apto, b, encaminhá-lo à reabilitação profissional,
quando houver dúvidas sobre a real extensão da sua aptidão ou quando entender oportuno que passe por algum procedimento conservador antes de retorno ao mercado de trabalho, c. o retorno do trabalhador ao mercado de trabalho, com a contraprestação do auxílio-acidente, quando estiver apto com restrições definitivas às suas tradicionais atividades laborais. D. A transformação do benefício auxílio-doença na aposentadoria por invalidez, quando a convicção é de que o obreiro não terá mais condições de retorno ao mercado de trabalho para desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a subsistência. No entanto, na hipótese de o trabalhador, em gozo de benefício e no aguardo de recuperação clínica, vir a óbito, será transformado o seu benefício auxílio-doença em pensão por morte. O auxílio-doença é benefício que substitui a renda do trabalhador, tendo renda mensal inicial, RMI, de 91% do salário-benefício, razão pela qual se percebe, nesse momento, proventos um pouco abaixo daquela auferida na ativa. Por isso, o segurado no período em que estiver em gozo do benefício não pode se furtar à realização de qualquer perícia administrativa, assim que formalmente notificado pelo INSS, sob pena de imediata suspensão do benefício indicando o art. 77 do Decreto N. Graus 3.048/99 que o segurado só não está obrigado a seguir recomendação de tratamento cirúrgico e a transfusão de sangue, os quais seriam facultativos. O art. 29(10) da Lei de Benefícios estabeleceu mais recentemente que o auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015, razão pela qual nem sempre irá ser aplicado então o coeficiente de 91%. O benefício tem, por regra, carência de 12 meses, sendo que tal carência é excluída no caso de comprovação de acidente de trabalho ou quando as incapacidades forem de natureza não acidentária, mas consideradas de alta gravidade, tais como tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, doença inflamatória aguda, hepatopatia grave, insuficiência crônica do fígado, nefropatia grave, insuficiência crônica dos rins, estado avançado da doença de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, HIV, e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada, a desencadear leucemia ou outros tipos de câncer. Nos casos então em que não há necessidade de carência, para fins de percepção do benefício previdenciário basta ao segurado comprovar a sua qualidade de segurado ao tempo do início da lesão incapacitante demonstrando, assim, que a sua incapacidade é proveniente de infortúnio desencadeado em momento posterior à sua vinculação ao regime do INSS. De fato, não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao RGPS já portador da lesão invocada como causa para a saída em benefício provisório, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa lesão. E se o segurado perdeu o vínculo com o sistema, como fica a nova regra de carência no reingresso? Disciplina finalmente o art. 27A da Lei de Benefício, depois de muita polêmica, que na hipótese de perda da qualidade de segurado,
para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, terceira e quarta do caput do art. 25 desta lei, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019, no caso de auxílio-doença então 6 meses no ato de reingresso ao sistema previdenciário. Pois bem, em sendo acidentário, o auxílio-doença leva do sistema o código 91, sendo usualmente conhecido como B91, diferenciando-se assim do benefício de natureza não acidentária, rectius, natureza previdenciária, o qual leva do sistema o código 31, sendo usualmente conhecido como B31. Dentre as grandes causas que motivam a concessão do B31 temos hoje no Brasil os acidentes de trânsito e os acidentes domésticos. Já dentre os infortúnios que motivam a saída em B91 devemos lembrar as lesões por esforços repetitivos, ler, e as quedas ocorridas no ambiente de trabalho. O empregado conhecedor dos seus direitos sabe, desde esse momento de requerimento administrativo de benefício, quais são as importantes diferenças entre um B91 e um B31, e que motivam o pedido expresso para que haja a concessão do primeiro, a partir do reconhecimento da natureza acidentária do benefício provisório pleiteado. Ocorre que somente o auxílio-doença acidentário, B91, confere 1 ano de estabilidade ao obreiro após retorno deste ao ambiente de trabalho, bem como somente o auxílio-doença acidentário, B91, obriga o empregador a efetuar o depósito do FGTS na conta do empregado pelo período que o mesmo se mantenha vinculado ao órgão previdenciário, sendo as aludidas vantagens previstas, respectivamente, no art. 118 da Lei N. Graus 8.213/91 e no art. 15, 5 graus Lei N. Graus 8.036/90. Esses dois grandes resultados autorizam, aliás, que se recorra administrativamente ou se ingresse judicialmente, de imediato, tão somente para a conversão do benefício provisório previdenciário em acidentário, já que mesmo que a perícia administrativa acabe por reconhecer a extensão da incapacidade, a inaptidão, se não reconhece a natureza acidentária da benesse, o acidente de trabalho, passa a trazer prejuízo de alguma ordem significativa ao empregado/segurado, o que pode possibilitar, por si só, o ingresso com demanda judicial. Nessa hipótese, de discussão exclusiva da natureza acidentária do benefício concedido, a interposição de recurso na via administrativa é uma mera faculdade e não uma obrigação imposta ao segurado, que perfeitamente já poderia então acessar o judiciário justamente em face do teor da súmula 89 STJ. Mas, a partir da promulgação da Lei 13.846, 18 de junho de 2019, não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado, o segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso os 60 dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo, e na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes dos 60 dias, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura. Vê-se, pelas informações prestadas a respeito deste importante benefício, que o mesmo tem ampla saída nas agências do INSS, ainda mais o B31,
tendo em conta envolver número bem superior de segurados habilitados à sua percepção. Ademais, o benefício assistencial por deficiência, B87, com ele não pode ser confundido, já que o LOAS é requerido por quem não é segurado, obrigatório ou facultativo, do sistema, sendo limitado o seu pagamento a um salário mínimo, não autorizando a concessão de pensão por morte e nem pagando a gratificação natalina, denominado de abono anual nos termos do art. 40 da Lei N. Graus 8.213/91. Ademais, o B87 somente é pago quando comprovado o quadro de miserabilidade do beneficiário e constatada a sua incapacidade por período mínimo de 2 anos, sendo que o B31 já é pago a partir do 16 graus dia de incapacidade. Frisemos tudo a apontar que o sistema privilegia sobremaneira o cidadão que pode contribuir para a Previdência, integrando as suas fileiras como segurado ativo do INSS.